Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, dia 20 de 8 de 2012, operação de Day Trade na Vale 5, utilizando a metodologia Trend Follower Experts. Vamos estar revelando o resumo das técnicas utilizadas hoje, tá? Acesse www.traderprofissional.com.br e para você receber todos os dias um vídeo inédito de 15 minutos no seu e-mail, você clica em cadastrar curso aqui, preenche esse formulário rapidinho, ou você se cadastra pelo YouTube, tá? Pelo Facebook ou pelo Twitter, que nós mandamos o link lá. Então, antes de você comprar o curso Trader Profissional Avançado, você pode estar aprendendo gratuitamente o resumo das técnicas, a ponta do iceberg das técnicas, antes de comprar nosso curso gratuitamente, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui uma operação na Vale 5, que foi uma única operação só, tá? Eu vou estar explicando, né, o porquê que aconteceu esta operação, como foi cada passo a passo. Então, a primeira coisa que um trader precisa fazer antes de entrar no mercado: determinar a tendência do mercado, certo? Então, nós temos aqui a média móvel exponencial 8,9 e a média móvel exponencial 21, certo? Que são esses indicadores aqui técnicos que a combinação matemática nos permite acertar e sair da operação no tempo certo. Então, quando o preço está abaixo da média exponencial 8,9, que é esta média azul, a tendência é de baixa. Então, nós vamos operar vendido a descoberto, ou se for operação de swing trade, vendido alugado, ou utilizando o método de aluguel de ações. Se o preço estiver acima da média exponencial 8,9, a tendência é de alta. Então, eu vou estar entrando comprado na operação. Quais são os pontos de entrada operacional? O trader tem que saber o ponto de entrada operacional. Se o preço está abaixo da média 8,9, quando o preço ele voltar para a média exponencial 8,9 e ficar abaixo dela e próximo dela, é o ponto de entrada. Por exemplo, aqui foi um ponto de entrada. Eu não entrei nessa operação, eu vou explicar porquê daqui a pouco, mas aqui foi um ponto de entrada, né? E veja que a tendência foi para baixo. Então, operando vendido a descoberto, eu estou ganhando com a queda do mercado aqui, mas eu não entrei nessa operação e eu vou explicar porquê. Certo? E também outro ponto de entrada operacional é na média exponencial 21. Então, de acordo com a tendência, se o preço chegar próximo da média exponencial 21, existe um sinal clássico, né, que é a entrada operacional para o Trade System. Então, na média exponencial 21 aqui, nós temos a entrada operacional, certo? Essa operação aqui aconteceu, nós temos um sinal clássico aqui que aconteceu. Então, primeira coisa que a gente vai fazer: qual é a entrada operacional e qual é o ponto de limitação de prejuízo, que nós precisamos limitar prejuízo. No rompimento da mínima desse candle foi a nossa entrada operacional, certo? A mínima, só que eu vou explicar o porquê que eu não entrei pelo gráfico de 5 minutos, porque eu preferi utilizar a análise fractal para minimizar o risco. Então veja aqui, ó, daqui até esse ponto tá dando 0,46% de risco, porque pelo sinal clássico, no rompimento da mínima é a entrada operacional e 1 centavo acima da máxima é a limitação de prejuízo, é o start de compra, né, que seria o stop da operação vendida a descoberto aqui. Então veja aqui, daqui até esse ponto é o nosso risco, 0,46% de risco. O manejo de risco, que é comprovado estatisticamente, que é o valor ideal realmente para a gente estar trabalhando com manejo de risco, é 0,3% de risco por operação no day trade. Então, para todo capital que eu for utilizar no day trade, eu vou estar me arriscando só 0,3% de risco, tá? Não mais. Estatisticamente, para este método, é o manejo de risco ideal, tá? É o manejo de risco ideal. Então, é um manejo de risco fixo, não interessa o alvo, porque nós operamos a tendência. Então, tem muitas pessoas que ensinam, de acordo com o alvo, nós vamos determinar um manejo de risco tal. No curso Trader Profissional Avançado, eu explico que isso pode quebrar muitos investidores, muitos traders, tá? O que importa é você utilizar um manejo de risco fixo com base em operar a tendência, porque não interessa o alvo. Se a tendência é de alta e o alvo tá X, como a tendência é de alta, ela pode ultrapassar este alvo X, certo? Então, você tem que ficar até o final da tendência. Esta é a ideia da metodologia Trend Follower Expert, por isso que calcular alvos é suicídio, na nossa visão, tá? E eu comprovo isso no curso Trader Profissional Avançado, eu explico as armadilhas do manejo de risco, que eu aprendi em livros, aprendi em muitas escolas, que eu não concordo, e eu também perdi dinheiro utilizando essas técnicas erradas, porque não funcionou comigo, certo? Daí eu desenvolvi esse manejo de risco fixo, de 0,3% para day trade, para swing trade, para gráfico diário, já é outra história que não tem como explicar aqui.
Então, muito bem, 0,46% de risco. Então, eu posso entrar nessa operação? Posso, mas eu vou ter que entrar com menos capital. O meu capital total é 2.900 ações. Tá? É todo o capital que eu tenho na Vale. Certo? Então, eu poderia estar entrando com menos capital. Né? Só que o que acontece? Como aqui é 0,46% de risco, utilizando o método de análise fractal, né? Eu vou no gráfico de 1 minuto, né? E daí eu vou utilizar a média 377 e a 89, sendo que nos 5 minutos nós utilizamos a média 21 e a média 89, tá? A média 89 é a referência da tendência. No 1 minuto a média 89 é a média 377, que é esta média cinza, certo? Então, no 1 minuto, para eu entrar nas operações, eu só vou entrar com referência absolutamente a essa média 377, porque eu não opero o gráfico de 1 minuto, eu entro pelo gráfico de 1 minuto e saio pelo gráfico de 1 minuto e minimizo riscos utilizando esta visão de usar o mercado como fractal. Certo? Dessa forma eu consigo antecipar os movimentos do gráfico superior, que é o gráfico de 5 minutos. Porque o fractal pequenininho faz o fractal maior. Né? É um crescimento aditivo que o mercado tem e isso é baseado em FI, baseado em várias teorias envolvendo Fibonacci, e eu também mostro isso no curso Trader Profissional Avançado. No entanto, pelo gráfico de 1 minuto, então nós vamos estar fazendo a entrada na média 377, vamos estar sempre operando a favor da média 377. Se o preço está abaixo da 377, significa que nos 5 minutos está abaixo da 89. Então eu vou estar operando vendido. A média 89 é a média 21 dos 5 minutos. Né? Então deu uma entrada operacional nos 5 minutos, mas o risco lá não estava de 0,46%. Mas como fractal pequeno de 1 minuto, e como o mercado é fractal, e eu comprovo isso no meu curso, eu mostro isso para vocês, toda a teoria e tal. E veja a importância de você analisar o mercado como fractal. Veja os sinais de entrada operacional e de saída operacional no 1 minuto vai antecipar os sinais dos 5 minutos. Os sinais dos 5 minutos têm mais risco, né? Você vai entrar com mais risco na operação se for uma entrada operacional. Então aqui, ó, eu tenho um risco aí de 0,3%. Né? Eu tenho um risco aqui de 0,3%. Né? 0,3% do meu capital total, que é 100 conto, 100 mil, R$300, certo? Aqui, com 2.900 ações, que é o meu capital total, entrando pela entrada 34,86, né? E limitação de prejuízo 34,95, né? Porque aqui nós temos a média exponencial 8,9, que é a 21 dos 5 minutos. Né? Quando esse candle bateu na média 8,9 do 1 minuto, então já foi alertado a possível configuração do sinal de venda, né, de entrada operacional. Então, no rompimento da mínima desse candle foi a entrada operacional. E 1 centavo acima da máxima desse candle foi a limitação do prejuízo, certo? E isso deu, né, 0,3% de risco, né, só que 0,26% de risco, aliás, né? Só que para 2.900 ações, por esse preço, dá o meu capital total. Então, se está dando 0,26% de risco e está dando R$261, eu posso entrar com mais ações até dar R$300. Então, posso estar entrando aqui, por exemplo, 3.200, ainda não deu R$300. Só um minuto. Bom, meu cachorro começou a latir aqui, né? Então, vamos continuar. Então, 3.200 ações está dando R$288. 3.400 ações, aí tá dando R$306. Eu entrei com 3.300, que eu sou um pouco rígido, né? Então ficou R$297. Então tá bom. Então alavanquei um pouquinho, porque o manejo de risco me permite, né? Eu posso estar me arriscando sempre até R$300. E se o meu risco for menor, eu vou estar entrando com mais capital, certo? E veja que interessante, né? A ciência a favor do trader, a estatística a favor do trader e utilizando o mercado como fractal. Veja como isso é importantíssimo, pessoal. Quando vocês forem desenvolver um trade system, vocês têm que estar utilizando esse conceito. Este sinal grandão de 0,46% de risco, o sinal pequenininho lá no gráfico de 1 minuto, né? O sinal pequenininho lá, ó. Sinal pequenininho no gráfico de 1 minuto, olha só, né? Ele deu um risco de 0,3%, me permitindo entrar e ainda alavancar um pouquinho. Lá no gráfico de 5 minutos, deu o sinal depois e eu entrei antes, com risco menor. Certo? Olha só que interessante. Eu ainda alavanquei um pouquinho. Agora, o interessante de tudo, pessoal, é que esse sinal pequenininho, ele antecipou o sinal grandão que tem risco maior. E nos 5 minutos eu teria que entrar com menos capital.
porque o risco estava maior. Então, olha só como é importante você fazer o manejo de risco inteligente, que é esta técnica em resumo que eu estou te explicando, e o principal de tudo, tá? O manejo de risco inteligente ele está atrelado à técnica de análise fractal. Então você tem que ser perito nisso aqui. E tem detalhes e mais detalhes que você tem que fazer. E você tem que ser muito rápido, porque isso aqui é day trade. Então, day trade não é igual o position trading, que você fica ali estudando, tal, vai dormir, estuda e pensa. Day trade é segundos, você tem que pensar em segundos. Então, é muito rápido fazer isso aqui. Tá? Às vezes eu erro, porque eu tenho que entrar na operação e não dá para calcular direito o manejo de risco. Eu não posso ficar preenchendo a planilha. Então, eu faço um cálculo de cabeça, né? Como já aconteceu, e às vezes eu entro errado, né? Entro com menos ou mais, ou às vezes dava para alavancar mais, eu alavanquei menos, porque eu tenho que dar uma ordem ao mercado, porque não deu tempo de calcular o manejo de risco, porque day trade é muito difícil, porque é muito rápido. Então não é fácil fazer isso aqui, tá? É difícil, tá? E eu assumo que às vezes eu também tenho que fazer de cabeça e entrar no mercado, e às vezes erro. Às vezes eu poderia ter entrado mais, não consigo entrar, e às vezes eu poderia ter entrado, tá me arriscando menos, e o meu risco foi maior porque eu coloquei a entrada operacional foi errada, tal. Por quê? Porque é muito rápido, então você tem que tomar decisões rápidas. Mas os meus erros eles são calculados para terem uma margem pequena de erro do cálculo de manejo de risco, certo? Então não tem tanto problema assim. Então vamos lá. Essa foi a entrada operacional. Então agora, né, à medida que o preço vai fazendo topos e fundos descendentes, nos topos confirmados dos pivôs, porque estamos numa tendência de baixa, então temos pivôs de baixa sendo configurados no mercado, certo? Então, nos topos confirmados, nós vamos colocar a nossa proteção de lucro. Então, a entrada operacional foi aqui, né? E aqui nós temos um topo confirmado, por exemplo. Fez o rompimento aqui desse fundo, né? Então, nós temos um topo confirmado aqui de um pivô. Aqui nós temos outro topo confirmado, porque fez um pivô aqui, certo? Então, nossa entrada operacional que estava aqui vem para cá. Aqui fez outro topo confirmado, fez um pivô. Então nossa entrada operacional que estava aqui vem para cá. Aqui a gente já está ganhando um lucrinho razoável. Aqui nós temos outro topo confirmado e aqui nós temos um topo confirmado também. E infelizmente o preço voltou. Nossa, o objetivo de saída operacional é 1%. Veja que o preço ele não atingiu 1%, ele atingiu 0,72%. Então não deu para a gente sair da operação com 1%, porque o nosso alvo é 1% e estatisticamente eu já mostrei para vocês que no day trade é muito provável que o preço vá a 1%, 1%,10% e depois ele volta a tudo. E muitas vezes acaba estopando, muitas vezes reverte a tendência. Isso é estatístico. Então no day trade a minha saída operacional é 1%. Acabou, tá? Foi mais eficiente utilizar a saída operacional para day trade assim. Agora no position trading, no swing trade não. No swing trade daí existe uma técnica de maximização de lucros que nós ficamos na tendência até o final. É tanto que no DVD eu mostro uma operação na Gol lá que deu mais de 150% de lucro, tá? Mas eu também perdi outras operações pouquinho. Então o meu lucro total não foi 150%. Mas naquela operação eu ganhei 150%, daí somando com outras operações deu um bom lucro, tá? Mas veja, né, como é importante você ficar até o final da tendência, fazer alguma coisa para maximizar o máximo. Mas no day trade eu já considero diferente. Então nós saímos aqui. Então nossa saída operacional, entrada foi aqui, saída operacional aqui. Certo? Nossa saída operacional exatamente foi cerca aí de saída 34,69. Então 34,69, né? Então veja aí que nós ganhamos 0,5% de lucro, né? Se a gente, isso sobre todo esse capital aqui, e sobre o capital real sem estar alavancado, 0,56% de lucro, que nós ganhamos R$61 aqui a mais, né? Então muito bem. Então esse foi o lucro do dia. Daí vocês vão dizer, pô Leandro, mas você poderia estar operando mais vezes. Bom, pela regra estatística de frequência no day trade, eu considero que o ideal é quando você acerta a primeira operação, você para de operar. Certo? Acertou a primeira operação, você para de operar. Se você fez a primeira operação e errou, daí você tenta mais 2 vezes. Ou seja, eu posso errar 3 vezes no máximo. Né? São 3 tentativas por dia que eu faço no horário de 10 da manhã até as 1h30 da tarde. Então eu não entro em operação, por exemplo, agora eu já não vou entrar, já é 2 horas da tarde aqui.
certo? Então só entra em operação dentro desses períodos. Então existe regra de horário, existe regra de estatística. Então isso aí são os detalhes que eu estou revelando para vocês. Em resumo, tudo isso aqui é só a ponta do iceberg, tá, pessoal? Tem muito mais informações que vocês têm que saber para fazer isso aqui. Day trade é muito rápido também, certo? Então foi uma operação bem sucedida. Parei de operar hoje, ganhei pouquinho, e não tenho vergonha de dizer isso, certo? Veja que uns 5 minutos, né, deu um outro sinal aqui, na média 8,9, que no caso é a média 377 lá do 1 minuto, né? Então deu um sinal aqui, aparentemente o preço ele vai estar assumindo uma tendência de baixa. Fez aqui a onda de correção até a média 8,9 de novo e pode estar caindo novamente. Porém, tem as regras de frequência, pode ser que eu tome stop, pode ser que eu ganhe, mas é muito provável que eu erre mais do que acerte. Então, você colocou o lucro do bolso na primeira operação do dia, a minha regra é para de operar, tá? Para de operar, principalmente se for um lucro aí de 0,5%, por quê? Porque é muito provável que você faça 2, 3 operações e você erre, certo? Mas pode ser que você acerte, mas é muito mais provável na bolsa e no mercado de capitais em geral, no Forex, que você erre. Então por dia tem uma frequência, no swing trade também tem uma frequência por semana ali, né? Que é tudo comprovado estatisticamente, certo? Bom, pessoal, então hoje, né, sobre a parte de psicologia do trader, eu gostaria de falar de uma das regras de George Soros e Warren Buffett, que eu aplico no meu trade system e aplico também no ensinamento para as pessoas, porque o Trade System 24 Expert é baseado nas regras comportamentais, emocionais e de atitudes de George Soros e Warren Buffett. Por isso que funciona, né? Embora seja um método diferente do deles, mas ele está embasado nestas regras emocionais, comportamentais, de atitudes e de crenças também. Então, quanto a George Soros e Warren Buffett, eles mantêm seu investimento vencedor até que haja uma razão pré-determinada para sair da posição. Você fica até o final da tendência do mercado maximizando lucros. No day trade eu já expliquei, né, que a razão pelo qual eu saio com 1%. Claro que existe dias que dá 3% na tendência, né, e se eu ficasse lá maximizando eu ganharia. Mas na maioria dos dias não é assim. Por isso que estatisticamente é melhor eu ficar na operação até este ponto. Então olha só. Veja que a minha saída operacional pré-determinada é ficar na tendência até 1%. Quando dá 1% eu zero operação. Se eu tiver alavancado eu vou estar ganhando 3%, 2%, né? E dá para alavancar porque a metodologia de análise fractal permite isso, certo? E os meus pontos de saída é o quê? Nos topos confirmados dos pivôs para a tendência de baixa. Quando o preço vai fazendo pivôs de baixa nos topos confirmados, eu pego o meu stop e vou, né, protegendo o lucro. E eu protegi meu lucro aqui e saí aqui. Ah, Leandro, mas você poderia ter saído a 0,72%. Pessoal, é impossível prever aonde o preço vai, certo? A metodologia Reversion Profits, né, é uma metodologia que ela realmente tem um poder imenso de acertar topos e fundos. Então eu entro lá num ponto de suporte e saio lá no topo certinho, depois o preço volta tudo, mas eu saí no topo e ganhei um lucro enorme, certo? Mas às vezes o preço ele passa esse topo que foi estimado pelo indicador do Reversion Profits e continua na tendência. Então é impossível prever aonde que o mercado vai. Então você tem que ter regras e segui-las. E com base em estatísticas você tem que seguir, ser disciplinado e acreditar que você vai ganhar dinheiro, principalmente no longo prazo. Acreditar que no final do mês você vai estar positivo. Você tem que acreditar nisso, tá? Se você não acreditar, você vai cometer erros, porque a sua mente e a sua crença errônea, uma crença de fracassado, que você não acredita no seu trade system, vai fazer você cometer erros, vai fazer você ser indisciplinado, vai fazer você mudar seu método e você vai perder dinheiro, com certeza, certo? Bom, pessoal, pela metodologia Reversion Profits, então nós temos a seguinte estatística aí dos acertos que eu fiz. Operando o euro-dólar, né? Ou melhor, isso aqui é o... Desculpa, isso aqui é o gráfico errado. Bom, pessoal, então tá aqui o gráfico do euro-dólar. Então, olha só. A partir desse horário aqui, né, eu geralmente começo a operar Forex, tá? Então, veja que aqui, ó, né, veja que o preço está na média exponencial 8,9. A metodologia Reversion Profits, para quem não sabe, utiliza as wall lines, que são essas linhas brancas, e esta Profit Line, que é esta linha de divergência entre preço e esta linha, né, onde a saída da operação é exatamente na wall line superior, se for comprado, e o wall line inferior, se for vendido, né.
Então, olha só, aqui a gente utiliza a média exponencial 8,9, a metodologia Reversion Prophecy a gente só utiliza um único gráfico, a gente não faz análise fractal, exatamente para automatizar e facilitar. No Forex ela tem um grande poder de acerto, na Bolsa de Valores ela também tem um grande poder de acerto, mas no Forex ela funciona melhor. Né? Mas nos dois a metodologia foi testada, certo? Então veja que aqui abaixo da média exponencial 8,9 deu um sinal, né? Deu um sinal e eu tomei stop nessa operação. Agora aqui o preço ele já assumiu uma tendência de alta, porque está acima da média exponencial 8,9. Né? Foi feita a entrada operacional aqui, foi um risco bem pequenininho, deu uma alavancada. Né? E à medida que vai fazer topos e fundos ascendentes, né? nos fundos confirmados, aliás, nos fundos confirmados dos pivôs na tendência de alta, eu vou proteger meu lucro. Então, né, aqui eu protegi meu lucro aqui nesse topo fundo confirmado, protegi meu lucro aqui nesse fundo confirmado. Aqui deu uma divergência, Leandro. A linha Prophecy Line deu divergência com o preço, mas não está na wall line superior. Né? Então eu saí da operação no fundo confirmado e não saí exatamente no topo, porque a metodologia nem sempre acerta, nem sempre é perfeita. Tá? E eu tive que seguir a regra e maximizar até a wall line superior, que é lá em cima, mas o preço não foi até lá. Então eu cheguei até a ter um lucro pequeno aqui, mas deu um lucro legal. Né? Daí aqui deu um outro sinal que eu tava de olho para pegar, mas vejo que deu ambiguidade. Por quê? Nós temos aqui, esse candle está com a maior parte do corpo abaixo da média exponencial 8,9 e está na média 8,9. Então posso estar operando vendido porque o preço está abaixo da 8,9 e a tendência é de baixo. Mas veja que fez um candle acima da média exponencial 8,9, o corpo inteiro dele está acima da média exponencial 8,9. Então, embora a gente tenha, né, este fundo aqui, né, e nós temos essa sombra do candle que está batendo exatamente neste fundo, só que o preço está abaixo. Então, o fundo que era suporte, como o preço foi para baixo, este fundo virou resistência. Mas teve um aluno meu que entrou nessa operação, né? É uma evidência que permite você entrar mesmo com esta ambiguidade, com o candle acima, né, da média exponencial 8,9. Então veja que são detalhes que você pode estar entrando, mas eu não entrei porque quando eu hesito é porque está ambíguo. Então eu só entro quando realmente os sinais são clássicos e claros. Mas isso é uma evidência e um aluno tá de parabéns aí que me mandou um e-mail. Ele fez isso, ele observou esse fundo que foi rompido, era suporte, virou resistência. O candle e a sombra do candle que indica indecisão do mercado e força da resistência deste fundo, né, realmente comprovou que é uma grande evidência para você operar vendido, mesmo o sinal não sendo similar ao sinal clássico. Olha só que fantástico. Por isso, pessoal, que eu falo, nos DVDs tem muitos detalhes que vou ensinar vocês. Os meus alunos estão fazendo coisas incríveis aqui, que estão até me surpreendendo, né? E isso aí é muito legal. É sinal de que o curso tá funcionando, tá ajudando o pessoal, né? O pessoal fez um investimento e está conseguindo retorno. Então, beleza. Ele entrou nessa operação, à medida que foi fazendo fundos confirmados, à medida que foi fazendo topos e fundos descendentes, nos topos confirmados ele foi colocando a proteção de lucro. Então, aqui ele entrou nessa operação, aqui no rompimento da mínima deste candle, foi a entrada operacional e start de compra, que é o stop da operação vendida, um pip acima deste candle, certo? Então aqui fez um topo confirmado, né? E aqui fez outro topo confirmado. Daí aqui vejo que fez um fundo, fez um pivô, porque fez um fundo que rompeu este fundo aqui, certo? Só que esse fundo é menor do que este fundo anterior. Na Prophecy Line, o fundo é maior do que o anterior. Então é uma divergência. Ah, mas lembra que essa divergência aconteceu aqui? Essa divergência aconteceu aqui, mas não aconteceu na wall line superior. Aqui que eu fiz, eu não saí da operação, mas aqui está exatamente na wall line inferior, né? Porque é uma tendência de baixa. Então, neste candle aqui, ó, esse candle aqui, que é um candle que denota, né, indecisão do mercado, junto com esse aqui também, embora ele tenha sido um candle de alta, ele saiu da operação exatamente aqui. Né? Então, veja que foi exatamente, pessoal, no fundo, e depois o preço voltou tudo, né? E nem chegou a dar sinal aqui pela média 8,9 de venda de novo, mas a metodologia consiste em entrar num ponto ideal de entrada operacional e sair exatamente no fundo, né? Então veja que a metodologia Reversion Prophecy ela tem esse poder grandioso de realmente
indicar aonde vai ser exatamente o topo da tendência e aonde o preço vai voltar, tudo vai reverter a tendência. Então aqui reverteu a tendência, né? Eu não fiz essa operação que foi espetacular, mas quem entrou tá de parabéns, porque eu vi isso aqui, mas eu não quis, eu falei, já ganhei a primeira aí, chega, né? Então eu não fiz, mas quem fez tá certíssimo, né? Embora esteja fora da configuração clássica, nós temos uma evidência aqui. Então são muitos detalhes, pessoal, que vocês só vão aprender com a experiência. Bom, espero aí que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Continuem assistindo nossos vídeos aí, para vocês estarem aprendendo gratuitamente, né? E comprovando a eficiência do nosso método. Muito obrigado, um abraço.